Bom dia, irmãos. Estamos juntos, mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus. E para darmos início ao culto desta manhã, nós vamos cantar o hino de número 579, Olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tem na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor. Bem, irmãos, sabe que nós estamos no mês de missões, e muito mais do que só a questão financeira, muito mais do que só o ídolo do Senhor. Sabemos que missões é fazer em nosso tempo, proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, convido os irmãos para que nós possamos ler em 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao versículo 21. E dentro destes versículos também está acoplado a divisa que está sendo usada agora no mês de missões. Diz assim: Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos.
Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus e quem não o viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, como está descrito aqui no versículo 19, que é a divisa da nossa campanha de missões nacionais deste ano, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabemos que o amor do nosso Deus nos alcançou, e esta é a mensagem da campanha missionária, que o amor de Deus possa alcançar outras pessoas assim como nos alcançou. Porque nosso Deus nos amou primeiro, já pagou um alto preço na cruz por nós. Então nós também devemos amar, nós também podemos amar. Se nosso Deus vê em nós todo este pecado, toda a imundícia deste mundo que nós carregamos, e mesmo assim nos amou, quem somos nós para não amarmos o nosso próximo, para não propagarmos o amor do nosso Deus? Então que possamos a cada dia guardar em nossos corações este versículo e colocarmos em prática, porque o Senhor nos amou, nós também podemos amar. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, eterno Pai, rendemos graças a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, como povo Seu, como casa Sua, Deus. Queremos Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deste, ó Deus, que possamos ser gratos pela oportunidade de mais um amanhecer. Te entrego tudo que está sendo feito aqui neste culto nas Suas poderosas mãos, que possamos, Senhor, cada dia colocar em prática o nosso viver diário, Senhor, a lição que estaremos aprendendo, a leitura bíblica, o hino que foi cantado, Senhor. Tudo que fizemos, seja sempre para a honra e glória do Teu santo nome. Também entregue em Suas mãos em nossa campanha de missões, ó Deus, que possamos a cada dia fazer o Teu ídolo, Deus, propagar o Teu evangelho, para que as pessoas possam conhecer o Teu amor, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Somos gratos, Senhor, por conhecer este amor, Senhor, que é abundante, Senhor, que é amor que não nos separa, não falha, ó Deus, e que a cada dia tem se renovado sobre nós. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos agora a nós cantarmos o hino oficial da escola 536. A lição. Jesus amado, escuta a nossa petição e dá-nos teu auxílio nas horas da lição. No tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dai-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com dócil atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Que Deus possa estar abençoando, irmã, nossa lição, a nossa campanha de missões, irmã Sueli, que estará assim trazendo estudo nesta manhã, e que possamos, como nossas crianças apresentaram no culto de domingo passado pela manhã,
que possamos amar, orar, multiplicar, repartir o amor de Deus com todos os nossos irmãos, amigos, familiares, vizinhos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Porque o amor de Deus se estende sobre gerações e gerações, porque o mesmo Deus que nos amou anteriormente continua nos amando até hoje. Então que possamos entender que missões se faz agora, missões se faz hoje. E que possamos a cada dia viver e proclamar o Evangelho do nosso Deus. E que as pessoas ao nosso redor possam sempre conhecer o amor de Deus. Porque é este amor que salva, liberta e cura. Que fez no passado e também poderá fazer hoje, se assim for a vontade dele. Então que Deus possa estar nos abençoando a cada dia, nos dando a paz, né? A graça e a misericórdia sobre nossas vidas, sobre o nosso país, né? Que tanto precisa desse amor do nosso Deus. E que Deus nos abençoe cada dia. Passa a palavra agora à irmã Sueli, que trará a mensagem nesta manhã. Que Deus os abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, esteja presente na vida de todos os nossos irmãos, no lar também de cada um de vocês e também daquelas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Irmão, nós estamos no mês de missões, na campanha de missões nacionais, e está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, quando eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. Não só reparto a palavra de Deus, mas como os recursos que o Senhor tem nos proporcionado. Fazer discípulos de Jesus é vida para o crente. É vida para o crente. Pedimos a Deus que possamos trabalhar para que muitas pessoas conheçam o Salvador Jesus. Que Deus nos dê essa força, essa coragem, essa determinação, essa vontade de fazer missões. E que Deus possa estar sempre falando conosco o que devemos fazer. Nós vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Salvador, te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que fará na nossa vida. Coloca em nosso coração o desejo ardente de amar, multiplicar, orar, repartir. Não só repartir, como já disse, a palavra, mas também, Senhor Deus, repartir os recursos que o Senhor tem nos dado. E assim, teremos mais força, mais coragem, mais determinação, mais vontade de viver e que fiquemos fortalecidos na sua presença para fazer a tua vontade. Amém. A lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 12. Tem como título, Deus é a única solução para curar a sociedade. Está registrada no segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 22. Vamos ler. O versículo 19 até o 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Eliseu era o profeta de Deus, era o sucessor de Elias e estava na cidade de Jericó. E ali estava acontecendo um problema muito difícil, grave, para aqueles homens resolvessem. Então, a lição de hoje está baseada nessa palavra. Deus é a única solução para curar a sociedade. E naquele momento, através dessa lição, nós vamos ver o que aconteceu naquela cidade, o que estava acontecendo que aqueles homens não podiam resolver e tiveram que recorrer a um homem de Deus, ao profeta. No primeiro ponto,
está descrito assim: busque a orientação de Deus. O profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando de seus problemas. Eles sabiam que ele era o homem de Deus e que ir ao seu encontro era caminhar na direção de Deus, a única e verdadeira solução e esperança para o mundo, para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade e para cada um de nós. Eles buscaram a pessoa certa. Será, irmãos, que as pessoas estão vendo em nós pessoas diferentes para querer conversar conosco sobre os seus problemas, querer falar conosco sobre alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Será que eles querem ouvir da nossa boca falar do Senhor? Será que eles estão vendo algo importante em nós, que é Jesus, para que possamos falar para as outras pessoas? Então aquele povo buscou a pessoa certa. Eliseu, profeta de Deus, cujo nome em hebraico significa Deus é salvação. Quando buscaram a Eliseu, era como pessoas caminhando na direção da salvação de Deus. As pessoas precisam ver em nós referência de Deus. As pessoas precisam ver em nós que somos de Deus, que somos diferentes. Vivemos hoje num problema muito difícil. Todo mundo está estressado, todo mundo tem problemas financeiros, muita gente tem problema espiritual, muita gente fala que não aguenta mais, não tem mais vontade de viver, não tem mais ânimo, pedindo socorro, pedindo ajuda. Será que nós somos crentes com referências para as pessoas que estão necessitadas, para as pessoas que estão desesperadas? É uma pergunta para nós mesmos. Então, eles escolheram a pessoa certa. Eliseu, o profeta de Israel, foi o sucessor de Elias. Aqueles homens nos ensinam outra importante lição: não agir sozinhos. Diante de uma situação difícil que estamos vivendo, nós devemos nos unir em oração. Se a nossa cidade está com problemas difíceis de resolver, nós, tementes a Deus, que temos o Espírito Santo, nós devemos nos unir para orar pelo bem de todos da nossa cidade. Se é o nosso estado, se é a nossa nação, nós devemos buscar o Deus poderoso, mas junto em união. Aqueles homens se uniram no mesmo propósito, no mesmo objetivo e foram falar com o profeta. Se unir no mesmo propósito é garantia de vitória. Aqueles homens nos ensinam que unidos somos mais fortes e muito melhores. O problema principal era uma fonte de morte de águas, mas não tinha uma solução aparente e não havia solução humana. Estavam com um problema muito difícil e já tinham, talvez, tinham feito de tudo, mas viram que aquilo ali não era coisa fácil de se resolver. Só uma pessoa ungida pelo Espírito Santo que poderia resolver. Então, em comunhão, em comum acordo, foram até Eliseu para conversar com ele. Jesus nos ensinou: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27. Para Deus todas as coisas é possível. Quando estamos com problemas aparentemente ou realmente impossíveis para nós, precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus. Porque só Ele, Deus, pode quebrar a lei da natureza e fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres na nossa saúde. Quantas vezes a medicina não resolve? Recorremos de tudo. Às vezes temos dinheiro, condições financeiras boas para isso, mas nada acontece. Então, o Senhor Deus entra em ação e resolve aquela situação. A nossa conversão também
é um milagre na nossa vida. Já ouvi muita gente dizer, jamais serei diferente do que sou. Jamais serei uma crente. E hoje são crentes de oração. São crentes que choram e intercedem pela vida de outras pessoas. Isso é um milagre que só o Senhor pode fazer. É o milagre da conversão. Quebrar a lei da natureza, o Senhor pode, e nos dá a capacidade ou nos ajudar a passar pelas tempestades da vida, reencontrando a esperança em Deus, redescobrindo a mesma convicção e fonte de ânimo de Neemias, com quem aprendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Quando fazemos a coisa certa, nós alegramos o coração de Deus e nós temos mais força e mais vontade de viver, porque estamos fazendo a coisa certa e o Senhor se alegra com isso. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes. A cidade está bem localizada. Era uma cidade fortificada com muralhas que até a conquista de Josué era considerada a cidade mais protegida daquela época. Era uma cidade bem localizada, tinha tudo para aquelas pessoas serem felizes, mas tinha um problema sério para se resolver. Com toda a tradição, poder e influência, eles tinham um problema difícil de resolver. Tinha uma fonte de morte. E nós? Será que temos também fonte de morte? Será que eu tenho em mim fonte de morte? Que será que fonte de morte de uma pessoa? Lá eram as águas, que não eram de boa qualidade. Mas, e nós também. Pode haver, às vezes nós temos uma boa aparência. A cidade era bem localizada, era a cidade excelente, mas tinha um problema sério, que eram as águas. E nós, às vezes nós temos boa aparência, nós falamos bem, nos expressamos bem, sorrimos a todo instante, mas às vezes em nós tem fonte de morte e não de vida, principalmente a mentira. A mentira é do diabo e o diabo é o pai da mentira. Ele que destrói vida, destrói amizades, destrói casamento, é a mentira. Às vezes temos aquela aparência de pessoas santas, de pessoas cheias do Espírito Santo, mas às vezes é só aparência. A cidade era boa, mas o principal não tinha. A água que regava as plantações, a água que era fonte de matar a sede de tanta gente, não era boa. Será que nós temos alguma coisa, temos fonte de morte em nós? A terra é improdutiva. No segundo tópico, resolva os problemas na origem. Versículo 21. Então, Eliseu chegou para resolver o problema na origem, na raiz do problema. Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria. Foi a fonte originária da epidemia. Às vezes não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. Muitas vezes uma pessoa ou uma criança parece com febre, aí a mãe dá um remédio, aquela febre vai embora, depois aquela febre volta. Às vezes atacando a raiz do problema, que é uma infecção da garganta ou é uma infecção urinária, a febre vai embora. Eliseu estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus e ele fez isso. Não foi para se encher, se vangloriar. Ele estava cheio do poder de Deus, porque ele pediu a porção dobrada do Espírito que habitava em Elias. Nosso texto básico ensina que Eliseu agiu assim. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. Versículo 21. A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial nele, mas apenas recorreu ao conhecimento do seu valor medicinal e simbólico. Jesus usou como figura de linguagem de que nós damos sabor à vida. Vocês são sal da terra,
Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Mateus 5:13. Fazia a diferença. O sal faz a diferença. Por isso que Jesus disse, vocês são sal da terra. Vocês têm que fazer a diferença nesse mundo, nessa sociedade, nessa nação. Vocês têm que fazer a diferença nesse estado. Vocês são sal da terra. Tem que ser notado. Às vezes a gente vai fazer um bolo. Muitas pessoas gostam de colocar uma pitadinha de sal no bolo. Aquele bolo continua sendo um bolo doce, mas aquela pitadinha de sal dá um novo sabor ao bolo. Ele não vai ficar salgado, ele vai ser um bolo diferente. Porque aquela pitadinha de sal que foi colocada no bolo deixou ele mais gostoso, fez uma diferença do outro bolo que não levou a pitadinha de sal, só levou o açúcar. Então nós somos essa pitadinha de sal. Temos que fazer a diferença nesse mundo para que ele possa ser transformado pelo poder de Deus. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Pelo milagre do Senhor. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Elias, ele mesmo não podia fazer nada, mas ele era cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Por isso que ele falava sempre assim, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, que nós também nada podemos fazer. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. No terceiro e último ponto, irmão, confie no poder da palavra. Versículo 21. Assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu, pois ele falou em nome de Deus. Assim diz o Senhor, quando Deus fala, sua palavra se cumpre. Não haveria mais mortes dos animais, não haveria mais abortos, as mulheres abortavam seus filhos, as plantações iriam frutificar, crescer, não havia mais um problema, já estava resolvido. O sal só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Não foi o efeito do sal, mas o poder da eterna palavra de Deus. A identidade primária do cristão é o amor a Deus e ao próximo, testemunho, amor a Deus, amor à palavra de Deus e presença de Deus que gerará e transformará vidas. Nós, igreja verdadeira, gente como você e eu, como sal, transformaremos a cidade, as comunidades e as pessoas. Amo, multiplico, oro e reparto. É a nossa missão. As águas ficaram saudáveis até o dia de hoje. A cidade e as pessoas sabiam que Deus fez um milagre. E até hoje, a fonte de Eliseu abastece a cidade com água limpa, sendo também um lugar turístico. Olha o que Deus faz através dos seus servos, não é mesmo, irmãos? Salva nova, milagres à vista. Coloque a sua vida numa posição diferente, de uma vida nova. Tenha sua vida modificada que o milagre acontecerá. Se esforce para dar um bom testemunho. Eu preciso me esforçar para dar um testemunho melhor. O Espírito Santo fará maravilha em nosso meio. Seja salva nova, que eu seja, que você seja, que sejamos salva nova, sal da terra. Deus mudará o rumo da nossa história, da nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém.